território Tremembé não pode ser concebido só como uma terra, propriamente terra firme. Não basta só demarcar a terra, é preciso demarcar o mar. Não dá para entender a cultura Tremembé se não entender o que é o mar, o lugar do mar na cultura Tremembé. É um povo de cultura marítima. Pessoal, eu coloquei assim esse vídeo aí, esse minutinho de vídeo. Esse vídeo é de uma dança. Eu vou supor que vocês... Vou supor, né? Eu não sei se vocês já estudaram os povos indígenas aqui do Nordeste, e especificamente aqui do Ceará, não sei o que vocês sabem disso. Então, vocês vão me auxiliando também, para que eu não vá falando, como diz, de repente, coisas que vocês já saibam. Mas eu vou supor que, repito, né, que vocês não estudaram ainda. E aí começar, eu vou pegar, ao invés de falar assim dessas 18 etnias que atualmente existem no Ceará, das 22 que já existiram, né? Lá naquela época, vou falar disso aqui rapidamente, o Kurt Nhamoendaju, ele produziu um mapa das etnias aqui no Brasil, né? Fez uma pesquisa que é uma pesquisa ainda hoje de referência sobre onde que estavam localizadas essas etnias, e isso também aqui no Ceará, obviamente, lá no início do século passado, né? E aí ele identifica 22 etnias. Dessas 22 etnias, nós temos atualmente 18, depois de um processo que se diz que no Ceará não tinha mais índios, sobretudo no século XX, é o século do desaparecimento dos povos indígenas do Ceará. Tem uma razão, já expliquei um pouquinho disso a partir dos próprios dispositivos legais que começaram a ser produzidos, principalmente por Marquês de Pombal, mas atualmente são 18 etnias que voltam à cena social, reivindicando o reconhecimento de suas identidades e também seus territórios. Tá? Dessas 18, eu vou tomar assim como fio narrativo dessa conversa com vocês, principalmente o povo Tremembé de Almofala, por várias razões. Uma delas porque é o povo que eu mais estudei mesmo, né? É o povo da região em que eu nasci, é o povo do pertencimento da minha mãe, da família da minha mãe, mas eu só vim me dar conta disso, da existência desse povo, já na minha juventude, né? E aí uma história para depois ir contando aos poucos para vocês, por que também dessa escolha. E também porque eles, apesar de tudo, das etnias todas do Ceará, foi a que nunca sofreu solução de continuidade assim na sua existência social. Mesmo quando passaram a ser chamados de descendentes dos Tremembés, não eram, a um certo momento, eles deixaram de ser chamados de Tremembés e passaram a ser chamados de descendentes. Tem um porquê dessa invenção disso, né? Mas eles permaneciam ali, com todas as intempéries, algumas eu vou falar aqui para vocês. Eu decidi estudar, então, esse povo. E também porque esse povo, ele é protagonista nessa história que eu vou contar para vocês, né? Eu escolhi, assim, como um tema dessa nossa conversa, 20 anos, deixa eu projetar aqui, ver se dá certo. Cadê aqui?
Aí fica a tela cheia, né? Fica melhor assim, né? Então, 20 anos de formação de professores indígenas no Ceará. Por que eu estou chamando essa conversa com vocês? Porque esse ano, 2021, está fazendo exatamente 20 anos da criação do primeiro curso de formação de professores indígenas. E começou exatamente com os Tremembé, de Almofala, quando eu estava morando com eles, fazendo a pesquisa da tese de doutorado. E foi o primeiro curso aqui do Nordeste, do Brasil, um dos primeiros do país. Naquela época era ainda uma formação de nível médio, né? Porque, por várias razões, a gente precisava fazer um primeiro nivelamento, era uma decisão deles, era a primeira vez que eles estavam tendo, não é acesso a esse tipo de formação, era algo tudo muito novo, né? Fazia pouco tempo, as escolas diferenciadas indígenas, Tremembés e das outras etnias, naquela época mais três, estavam começando aqui no Ceará, né? Começou ali nos anos 90, então era tudo muito novo, e já faz 20 anos, né? Então, aí eu vou trazer aqui essa imagem desse mapa, é o mapa do Curte Nemoedaju, né? Falar um pouco para vocês, assim, a partir de dados históricos também, como eu disse, supondo que vocês não estudaram os povos aqui do Nordeste, principalmente do Ceará, tá? E aí, no Ceará, nós temos atualmente a seguinte configuração. Esses tremembés que eu estudei estão nessa região aqui mais do litoral oeste do Ceará, 240 quilômetros de Fortaleza, são esses tremembés que estão aqui. Esses tremembés, na verdade, como eu falei para vocês no início, eles ocupam uma faixa do litoral, naquela época, em 1500, é identificado isso, que vai do Rio Açu, aqui na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte, até o Rio Gurupi, que separa o Maranhão do Pará. São 1.000 quilômetros de costa. E eles viviam em pequenos grupos, não é? Pequenos grupos, são chamados de tapuios. Esse nome Tremembé só vai aparecer no século XVII, não é? Ali no século XVI se fala tapuio. E eles não são tupi-guarani, eles são provavelmente macro-G. Ainda hoje nós não temos assim como afirmar com certeza que eles são macro-G ou G, mas a gente supõe pela língua algumas características do que a gente tem de língua também, que a gente não tem um estudo ainda completo dessa língua deles, mas provavelmente macro-G. E aí esse Ceará, meu povo, aqui são as etnias atualmente que estão ligadas ao movimento indígena, porque como vocês sabem hoje, o critério de reconhecimento de identidade étnica passa necessariamente pelo movimento indígena, né? Um movimento que nasce nos anos 70 aqui no Brasil, eu vou falar disso rapidinho, mas hoje, assim, essa identidade não é uma questão, assim, simplesmente de pertencimento por consanguinidade, né? Não é só isso. Os indígenas se reconhecem como tais, além dessas relações de parentesco sanguíneo, é pela participação no movimento indígena. Então, essa identidade dos anos 70 para cá, ela vai ganhar, sim, essa construção também política nesse contexto que a gente tem, né, histórico-político no Brasil, tá? Isso aqui é só para situar a gente. E aí, assim, eu até anotei aqui uns dados históricos, mas eu não vou me esticar muito nisso, né? A não ser que vocês tenham interesse de perguntar alguma coisa e querer também conversar sobre isso, a gente pode. Mas só lembrar para vocês que o surgimento do movimento indígena no Brasil, ele vai se dar depois do pós-guerra, depois dos anos 60. O próprio Darcy Ribeiro, rapaz, ele dizia, ele achava que, ele disse isso, né? A vivência dele com os povos indígenas e depois a vivência dele lá à frente do SPI, do Serviço de Proteção ao Indígena, era tanta corrupção, era tanta situação, que ele dizia, não tem jeito. Os povos indígenas brasileiros, ou eles vão ser extintos, ou eles se extinguirão, ou então eles serão integrados mesmo à identidade nacional. Isso nos anos 60, o Darcy Ribeiro tinha uma visão muito pessimista disso. E aí, para vocês terem uma ideia, em 1967, das 1.000 etnias, 1.200, alguns falam, que nós tínhamos no início, lá em 1500, em 1967, nós chegamos a 110 etnias só no Brasil. E dos 5 ou 6 milhões de indígenas calculado que a gente tinha no início ali, em 1500, se chegou a um número de 120 mil indígenas. Então, tudo indicava, né,
realmente assim um processo de decréscimo da população, das etnias, e isso levou o Daci a pensar assim e falar isso. No entanto, a partir dos anos 70, nesse contexto dos novos atores sociais que emergem no pós-guerra, isso que eu estou fazendo, né, situando nesse contexto histórico, a gente vai ter também a emergência desse ator social, né, que são os povos indígenas, dessa vez articulados e mobilizados num movimento sem precedentes no Brasil. Porque movimentos indígenas de articulação de povos indígenas localizados, nós tivemos, regionais, nós tivemos. O Ceará é palco de um desses movimentos mais instigantes que a história registrou. Né? Eu vou só dizer um para vocês daqui a pouquinho, né? Mas eu vou passar aqui para frente, tá? Só lembrar a vocês, então, que foi esse movimento indígena que vai desaguar, né, na Constituição Federal de 88, pela primeira vez no Brasil, como cláusulas assim pétreas da Constituição, a garantia dos direitos indígenas. E isso é fruto exatamente da mobilização desse movimento indígena. E aí, aqui no Ceará, eu estava começando a falar para vocês de que a articulação de povos indígenas e resistências locais, isso existiu em várias partes do país ao longo de toda a era colonial brasileira. Eu vou chamar um pouquinho a atenção essa parte aqui do Ceará, porque os Tremembés tiveram um papel muito importante nisso. Ficou conhecido, né, como Guerra dos Bárbaros, principalmente o final desse período, gente, que durou mais de 200 anos. Vocês imaginem o que é 22 etnias articuladas com um comando, não é, resistir durante mais de 200 anos, geração a geração, à ação do colonizador. Para vocês terem uma ideia, a capital da vice-província, o Ceará era a vice-província de Pernambuco, né? A capital era Aquiraz, e em 1713, pouca gente, inclusive aqui do Ceará, sabe, né? Pouca gente, isso não é questão que cai lá no Enem, né? O pessoal não ensina isso, às vezes, na disciplina de história, o pessoal não sabe. Por que a capital do Ceará deixou de ser Aquiraz? Aí o pessoal só fala assim, deixou, por quê? Ah, sim, é porque houve uma destruição de Aquiraz. Eu digo, e por que houve a destruição? O que foi que causou a destruição de Aquiraz? Aí o pessoal não sabe dizer. É que em agosto de 1713 foi a última grande ação da chamada Confederação dos Povos Indígenas do Ceará. Eles fizeram um ataque, na verdade foi uma resposta, foi uma revanche a um fato acontecido 7 anos antes, que foi que o exército colonial atacou o comando da Confederação dos Povos Indígenas do Ceará, que estavam reunidos às margens do Jaguaribe, uma cidade hoje chamada de Jaguaruana. Eles estavam num momento de celebração, de comemoração de alguma coisa, e aí os documentos relatam, inclusive, o número. Eram mais de 600 homens, fora mulheres e crianças. E o exército colonial atacou e matou todos, dizem os documentos. E aí, as etnias, né, mesmo sem ser aquele comando, né, dos guerreiros, se reorganizou e 7 anos depois deu o troco. E o troco foi a destruição de Aquiraz. E aí Fortaleza não era nada, não existia. Tinha só um fortezinho de madeira da época da presença holandesa, né, um forte Schoenbork. E os que escaparam, né, que correram de Aquiraz para cá, quem conhece aqui essa região do Ceará, é pertinho, né, Aquiraz de Fortaleza, uns 30 quilômetros. Então vieram correndo. Aí os historiadores até brincam, dizendo que corriam com tanta velocidade que os pés batiam nas nádegas, para vocês terem uma ideia, para escapar lá do ataque dos indígenas. E ali começou Fortaleza, a partir dessa fuga de Aquiraz e da ocupação do fortezinho Schoenbork. Acho que vale a pena dizer para vocês que essa história de colonização holandesa no Ceará, isso é mito. Isso é mito. Lá em Olinda, no Pernambuco, tem até a presença disso. Mas por que é mito? Porque aqui no Ceará, é isso que eu quero chamar a atenção, há fenômenos que hoje já são bastante conhecidos, documentados, embora não estão ainda assim tão divulgados, de que, na verdade, o que aconteceu aqui no Ceará foi uma resistência sem precedentes, talvez diferente do que aconteceu em qualquer outro lugar onde o europeu, naquele surto expansionista, pôs o pé. Porque não é muito comum
pelo menos 213 anos de resistência, né, dos nativos. Eu estava dando uma olhada a isso, né, na Ásia, na África, onde o português colonizou, eu não encontrei nada parecido com essa resistência. Os Tremembés, eles guardavam o litoral do Ceará, meu povo, só entrava nesse litoral quem eles permitiam. Os Tabajara guardavam a Serra Grande, que separa o Ceará do Piauí, a Serra da Ibiapaba, só entrava por ali quem os Tabajara permitia. Isso não é tudo, vamos dizer assim, acordado no comando da Confederação dos Povos Indígenas. Os Cariri guardavam a Chapada do Araripe, que separa o sul do Ceará, né, do Pernambuco, e aqui na fronteira do Ceará com a Paraíba e o Rio Grande do Norte, entre outros grupos indígenas, tinham os Janduí, do qual saiu uma das maiores lideranças, pouco conhecida, né? Assim, em nível nacional, em nível histórico, mas uma liderança que é chamada pelos europeus de Rei Canidé. Olha bem, não é? Rei Canidé. Era assim que a coroa portuguesa chamava o líder da Confederação dos Povos Indígenas, também chamada assim, Confederação dos Bárbaros. Por que chamavam também de bárbaros? Porque se conhecia a bravura desses povos aqui. Eles tentavam, os portugueses, instalar fazendas de gado, principalmente às margens do rio Jaguaribe e do rio Acaraú. Como você sabe, o Ceará não tem essa Mata Atlântica que essa outra parte oriental do Nordeste tem, né? Paraíba, Pernambuco, Bahia. Por isso que aqui no Ceará não teve plantio de cana na beira do litoral. Porque aqui nós estamos já mais perto do Equador, nós não temos essa mata, zona da mata do Ceará, não tem. O sertão chega até a praia. Bom, eu estou contando um pouquinho essa história para vocês, porque imagino que seja um dado que muitos não têm, estou supondo, né? E aí concluo essa história dizendo para vocês, como eu estava dizendo, que movimento indígena localizado, de resistência, de luta, tem esse caso do Ceará. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa depois, eu falo mais. Mas não houve nada até então parecido com o que acontece dos anos 70 para cá, que é uma articulação em nível nacional, inclusive como organização mesmo deles em nível nacional. Hoje é a APIB, né? Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Naquele momento, nos anos 70, um pouquinho depois, é a União Nacional Indígena no Brasil. Aí tem algumas coisas aqui que eu não vou falar muito para vocês, mas aí vou pegar esse povo Tremembé para poder continuar essa história. Esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês, gente, esse mapa é de 1629, de um cartógrafo português chamado Albernaz, tá? E aí tem uma coisa que chama a atenção nesse mapa. Aqui em cima está escrito aqui, eu não sei se vocês estão vendo o cursor, estão acompanhando o cursor? Está escrito assim, província dos Taramembés de Guerra, não é isso? Está aparecendo? Ora, o que significa um mapa de 1629 falar, né, trazer registrado esse nome, essa categoria, província? Naquele momento, um estado, né, uma terra, um território ser chamado de província, significa que é um território que tem governo próprio, tem autonomia política. E aí, dos Taramembés, é a primeira vez que nos mapas começam a aparecer o nome desse povo, não é mais Tapuios. São os Taramembés. Essa palavra tem muito, né, tem uma pesquisa sobre ela, uma ex-aluna minha conseguiu identificar. Na verdade, essa palavra já é uma mistura de espanhol, tupi, não é, guarani, um pouco de tremembé, mas significa principalmente assim. Tremembé é o que vem do tremedal. Tremedal o que é? É o pântano. Então é um povo que vivia principalmente nessas regiões mais pantanosas do litoral, onde tinha uma foz de rio, onde tinha um mangue, que é uma região riquíssima de vida, de espécies. Ali os tremembés faziam daquele lugar ali, não é, o seu hotel 5 estrelas, né, vamos dizer assim. Então eles habitavam nessa região do litoral todo, principalmente perto das fozes dos rios. É uma cultura muito marítima desse povo, e aqui eles são reconhecidos, então, como sendo os senhores desse território. Um território, como eu dizia para vocês, que aqui tem uma parte só do Ceará, mas esse mapa ele dá conta desses 1.000 quilômetros, não é, de costa. E
província dos Taramembés de guerra. O que significa isso? Aquela história dos bárbaros que eu falei para vocês, né? Então, são povos reconhecidos como tendo uma capacidade bélica respeitosa, embora não tivesse pólvora, embora não tivesse arma, não tivesse espada, não utilizassem, né, os metais, o ferro, mas era um povo bravo, província dos Taramembés de guerra. Estamos em 1629, tá? E aí, eu vou dar um salto enorme, né, assim, de um século inteiro, um pouco mais, porque em 1706, esse povo ele vai ser aldeado, né, lá onde hoje ainda é Almofala, e logo em seguida, em 1712, é construída uma igreja para eles. Essa igreja envolve uma história. Eu estou só jogando umas pinceladas para vocês, até chegar aqui onde eu quero chegar, mas eu vou jogar umas pinceladas para vocês. Em 1712 é construída essa igreja que vocês estão vendo aí. Aqui, cara, ela está um pouco destruída, tem as areias cobrindo, e eu vou explicar o porquê. Os Tremembés, daquele momento ali, 1706, eles disseram que encontraram uma santa de ouro, uma imagem de Nossa Senhora de ouro. E aí eles dizem assim, que a princesa Isabel, a rainha Isabel, eles chamam assim, a rainha Isabel ouviu falar que os Tremembés tinham encontrado essa santa. E ela manda pedir que eles mandem essa santa para ela. Olha, vocês sabem que a princesa Isabel ela está no final do século seguinte, né? Mas essa narrativa, ela desloca personagens. É própria da construção do mito. Não precisa ter verdade histórica. O que precisa ter é sentido, tá? Tem uma dissertação de mestrado de uma amiga minha também da universidade que ela se chama exatamente sobre isso, a Santa de Ouro, dessa construção, dessa narrativa dos Tremembés, mas o fato é que, historicamente, tem um dado aqui muito interessante. O que significa essa igreja, estilo barroco, colonial, em 1712, ser construída exatamente no aldeamento dos Tremembés de Almofala? Para vocês terem uma ideia, não existia, naquela época, Fortaleza. Fortaleza vai ser bem depois, no século XIX, não existia. Já em 1712, esse povo tem uma relação direta com a coroa portuguesa. O material dessa igreja veio todo de Salvador, de barco, né, trazido para ser construída lá, porque naquela época ali não havia olaria. A única contribuição de material originário dos Tremembés na construção dessa igreja foi o calcário extraído das conchas dos moluscos, enfim, né, das criaturas marítimas ali que ofereciam o cálcio nas conchas, dos búzios das coisas. Então, há uma relação deles, né, com a coroa naquele momento, que não obstante eles já estarem sendo aldeados para a catequese, mas eles conseguem impor uma negociação, uma coisa que me impressiona até hoje. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Essa igreja aqui, em 1897, uma grande duna daquelas móveis vai cobrir o povoado. O povoado era essa igreja e umas casinhas de palha, meu povo. Porque as casas nativas dos Tremembés é uma casinha quadrada, telhadinho de palha, as paredinhas de palha, chão de areia, tá? É isso. Vocês estão vendo aqui umas pessoas aqui, né? Nessa foto, vou mostrar um pouco mais aqui para vocês. Essa igreja ela vai ficar coberta de 1897 a 1837. Ela fica 40 anos soterrada. Depois de 40 anos, naturalmente, a duna vai se mover, vai descobrir. Eu conheci gente que viveu esse processo e eles me contavam assim, que nas noites de lua cheia, as famílias com as suas crianças, os mais velhos, né? Eu conheci velhos que participaram disso. Quando começou a aparecer a ponta da igreja lá, aqui, né? O pino aqui da torre, aí eles iam com cuias e conchas feitas de coco, tirar areia para descobrir a igreja, nas noites de lua cheia. Uma coisa muito forte. Eles se apropriaram dessa igreja. Ainda hoje é conhecido como a igreja dos Tremembés de Almofala. Eles fizeram uma espécie assim de antropofagia reversa, né? O que veio para devorá-los,
que era a catequese, essa coisa aí, né? Mas eles vão fazer também uma antropofagia disso tudo. Essa igreja ainda hoje é conhecida como a igreja dos Tremembés. Então, é uma coisa interessante, tá? Hoje, essa igreja está assim, ela, depois que foi, a Duna passou e tal, e tudo, né? E aí, claro, depois, quando eles voltam a ocupar esse espaço, aí vem muita gente de fora. Eles tinham se dispersado desse lugar por conta das dunas, e eles hoje vivem uma disputa por esse território. Faz mais de 30 anos estão na justiça brigando pelo reconhecimento da demarcação de uma parte, pelo menos, do território do antigo aldeamento, né? Mas a igreja foi recuperada, foi tombada pelo IFAM, etc. Essa é uma foto lá dos anos 40, logo ali depois que a igreja foi descoberta. Observem as características desse povo. Esses são os Tremembés. Vocês não estão vendo povo com índio, povo com pena, né? Povo com uma coisa. Os Tremembés, eles não usavam isso. Eles são um povo que conhecia o algodão é nativo também daquela região, e usavam algodão. Então essas são as roupas dele daquele momento lá. Claro que aqui já tem todo um incremento de apetrechos que não eram nativos deles, mas estou querendo dizer que essa coisa de índio sempre com pena, com esses adereços, isso não é uma coisa assim universal, né? Essa foto aqui foi tirada pelo Carlos Estevão, tem uma coleção lá, né? Famoso antropólogo lá, está lá no acervo lá da Universidade Federal de Pernambuco. Então dominavam algodão, essa parte da cestaria, de palhas. Um antropólogo chamado Tomás Pompeu Sobrinho, ele sugere que os Tremembés vieram numa quarta corrente migratória, talvez lá pelo Caribe, né, deram a volta todinha pela América do Sul, até lá embaixo, vieram subindo pelo litoral, até chegar aqui no Ceará. Essa é uma das hipóteses. É uma delas. E aí, os Tremembés, eles, num período em que a igreja teve descoberta, atualmente eles vão desaparecer, socialmente falando. É aí onde se vai inventar essa coisa de que eles vão ser chamados de descendentes, e também é o momento em que eles vão perder a fluência da língua. Não é? Foi aí que eu consegui identificar nas pesquisas. Aí a gente tem a capa de um disco gravado nos anos 70, 76, por um professor da Universidade Federal, chamado Aloysio Pinto, que são as músicas dessa dança deles, chamado Torém, né? O Jande Kogira Gurarip Napurana, o Mangue, ai o Manguira. Vou pegar aqui o maracá, vocês ouviram um pouquinho assim, o som também, já ouviram lá, né? Um filho. Ai o Manguira, ai o Manguira, ai o Manguira, ai o Manguira, o Manguira, ai o Manguira, o Manguira. E aí eles dançavam em roda. Como vocês veem aqui, mais uma vez eu chamo a atenção, né? Eles se vestem dessa forma, mas antes mesmo disso, como eu já falei, a pena e as pinturas corporais não fazem parte desse povo. As pinturas que eles fazem são nas paredes das casas, com o toá. É um pigmento tirado da argila, né? De algumas cores, do preto até o vermelho, passando pelo cinza, o branco, o amarelo. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Estou voltando? Não, aí estou falando aqui do movimento indígena, primeira campanha pela demarcação das terras, que eu quero chegar na questão da escola, né? Aqui no Ceará, o movimento vai se iniciar mesmo, né, especificamente nos anos 80. É quando estão acontecendo algumas situações. Uma delas, com o povo tapeba, o que motiva eles a se mobilizarem ali localmente, nos anos 80, é a tentativa de impedimento de que o filho do cacique, né, o Vitor, ou Perna de Pau, morreu jovem e o cacique quis enterrar no cemitério do município de Caucaia, e aí a prefeitura não deixou, porque discriminavam eles, né? E aí ele vai recorrer a Dom Aloysio Loscheider, era o arcebispo aqui, na época, né, da Igreja Católica, e o Aloysio Loscheider vai intervir para intermediar para que o filho dele fosse enterrado. E ali eles começam a se mobilizar, e são os tapeba. Tapeba, e tem índio no Ceará, é quando começa essa cena, né? Social, essa nova cena social com os povos indígenas. E os Tremembés, eles sofreram ali nos anos 80 um último grande ataque
né, ao território deles, que eles vinham, de certa maneira, mesmo com toda a invasão, mas ocupando, uma empresa do coco, de produção, né, de industrialização do coco, não é, que invade um território, uma parte de 3 mil hectares e expulsa famílias, né, e aí eles vão se mobilizar para resistir a isso. E a primeira campanha oficial de demarcação das terras indígenas aqui no Ceará é em abril de 93. Começa isso aí, tá? E o surgimento das escolas diferenciadas começa em 91. Eu consegui identificar isso na minha pesquisa. A primeira escola diferenciada indígena no Ceará é a Escola Alegria do Mar. Tem esse nome, dado pelos Tremembé de Almofala. São muitas histórias que eu não vou ter tempo para contar para vocês. Vocês estão vendo que eu já fiz assim, um percurso histórico para situar um pouco vocês na questão indígena cearense, mas não posso me alongar muito nisso, senão a gente não termina essa manhã, né? E aí, eu passei a ter contato com esse povo a partir de 92. E é uma coisa muito interessante para mim, porque eu nasci naquela região, mas eu nasci já na cidade de Acaraú, a sede do município. E mamãe me falava das histórias. Mamãe morreu com 94 anos, pessoal, 93, e ela tinha uma memória fabulosa. Na minha época de criança, chegava às 10 horas da noite, a luz da cidade, né, a energia elétrica era desligada, era energia de gerador, cidadezinha pequena, pequenininha ali. E aí, mamãe juntava os meninos, eu era o mais novo dos 11, e contava as histórias. Era o que tinha para fazer, não tinha televisão, não tinha essas coisas. E entre essas histórias da mamãe, que desde pequeno eu gostava muito de ouvir as coisas que ela falava das histórias das famílias. A mamãe lembrava do nome do trisavô dela, que vinham contando a história de geração em geração. Aí ela dizia que o trisavô dela, Antônio Alves de Melo, foi náufrago com mais 2 irmãos, num barco que passava ali pelas costas do Espraiado. O Espraiado é uma das praias, exatamente da minha região. E aí os 3 conseguiram escapar. Outras pessoas morreram, tinha muita gente nesse barco que estava indo lá para o Pará. E que escapou porque uma família da praia, de nativos que moravam ali, acolheu, cuidou deles. Quando eles ficaram, né, de novo, recuperaram a saúde, aí essa família tinha algumas moças, né, jovens, e eles se encantaram com as moças, e os 3 irmãos portugueses casaram com essas 3 irmãs dessa família nativa que os acolheu. Aí depois eu fui investigar essas histórias, mas isso aí depois de adulto, né? Porque naquele momento me parecia lenda. E eu descobri que efetivamente eram nativos, eram desses grupos, né, das famílias antigas dos Tremembés, né? Mas também tinha outra coisa da minha infância que eu lembro muito, que uns 7 para 8 anos, minha mãe me ensinou a fazer mocororó, que é uma bebida exatamente feita de caju, um cauim, né, feito de caju, que é uma prática dos Tremembés muito forte, esse elemento deles, né? E eu, a partir dos 8 anos, todo ano, quando dava a época do caju, eu colhia os cajus, eu mesmo fazia o mocororó e eu bebia. Eu chamo assim, o mocororó é o champanhe indígena. É um champanhe indígena, uma bebida inebriante, gostosa de beber. Então as crianças bebem pouco, mas bebem. E eu bebia, com 8 anos isso. Então, mesmo assim, não me dava conta. Por quê? Porque quando eu nasci, naquela região, era o contexto do desaparecimento dos povos indígenas. Não se falava mais que existiam índios, se falava, como eu já falei, da descendência dos índios, tá? Mas em 92, dia 22 de novembro de 92, eu me reencontrei com esse povo. Aí, pessoal, quando foi 92, em novembro, eu vivendo de música, porque, assim, não vou me alongar na minha formação aqui para vocês, mas eu tinha feito um mestrado em antropologia em 90, 91, mas eu abandonei por causa da música. Eu vivi alguns anos de música. E em novembro de 92, dia 22, eu lembro bem porque era data, né, dia de Santa Cecília, dia do músico, da música. Eu estava num encontro aqui, uma cidade do interior, com uns artistas populares. A gente, naquela época, tinha criado um movimento de articulação de artistas populares ligados às lutas, aos movimentos sociais no Brasil. Eu e meu parceiro de música, Zé Vicente, que é um compositor ligado às comunidades de base, movimentos sociais no Brasil, bem conhecido. A gente tinha gravado um disco, a gente tinha ido para a Europa passar um tempo. Na volta, depois de alguns meses da Europa, eu estava andando pelo Brasil todo e articulando esse movimento, né, de artista da caminhada, marca.
Aí a gente estava numa cidade do interior do Ceará chamada Itapipoca, e com artistas populares ligados aos movimentos, às pastorais sociais. Aí veio um grupo se dizendo Índio Tremembé, e que tinham vindo participar desse encontro também para mostrar uma arte deles, uma dança chamada Torém. Eu olhei aquilo ali, achei muito parecido com os parentes da minha mãe, de uma certa parte, né? Mas não falei nada, não disse nada. Aí chegou o momento, cada um se apresentava, fazia alguma coisa de arte, uma poesia, uma música. Eles vieram para o centro da roda, uns 5. E o que hoje é cacique, João Venâncio, na época não era muito jovem também, né? E aí ele pegou o maracá, fez uma rodinha e começou a fazer uns cantos. Eu ainda não tinha escutado, nem tinha visto o Torém. Sabia nem que existia daquela forma, né? E aí cantou uma primeira música, começou cantando assim: ó senhor dono da casa, licença, quero pedir meia hora de relógio para nós se divertir. Até eu estava entendendo tudo, é português, né? Aí chegou assim no refrão: ai, ô, vevê, tem maniboia, aniava, gurete, aniava, gurete. Aí eu já parei assim, olhei, e o que é isso? Aí começou uma outra música. Aí quando chegou nessa, ô, jande, cogira, gurari, napurana. Gente, eu tive assim uma vivência de uma coisa que eu não lembro, mas assim, a sensação que eu tive foi de uma transposição no tempo e no espaço para um lugar conhecido e ao mesmo tempo desconhecido, uma sensação muito diferente. Aquele dia 22 de novembro de 92, eu digo que ele é um dos dias que marcou a minha vida, um antes e um depois, porque eu fiquei assim impactado. Quem é esse povo? O que é isso? Que língua é essa? Né? Então aquilo ali deu uma virada na minha vida naquele momento. E aí, 90, isso foi final de novembro, eu tinha ainda umas andanças musicais pelo país. Em janeiro, quando eu dei uma paradinha de férias, eu já fui logo lá. E eu comecei uma relação com esse povo. Foi dia 19 de janeiro de 93 e até hoje continuo, né, estudando esse povo, procurando conhecer esse povo. Quem é esse povo? Porque esse povo ele vai ser fundamental em mudar, inclusive, assim, em mim, não só a minha vida, mas a visão sobre a história, sobre a narrativa, o que é o Ceará, não é? Que história é essa que a gente tem no Ceará, nessa região do país, do Nordeste? Então, eles foram fundamentais para mim vir nesse processo de revisão de coisas que eu imaginava saber, coisas que eu não sabia. E aí, quando é em 97, eu decido retomar a pós-graduação, que eu tinha abandonado em 91 por causa da música. Em 95, eu vou começar a dar aula na universidade, dar aula de antropologia, na Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará, e em 97 eu vou querer retomar então a pós-graduação, até como necessidade para permanecer na vida acadêmica. E aí eu estou fazendo a pesquisa de campo, né, do doutorado, eu entrei no mestrado e passei para o doutorado, e eu estou lá morando com eles em 2001. Fiquei um ano e meio morando com eles, fazendo a inserção, né, a antropologia manda que a gente vá lá vivenciar, né, o cotidiano do grupo que a gente está estudando, e eu estou morando lá com ele. E ali, morando com eles, o que era para ser uma pesquisa etnográfica vai se tornar uma intervenção, a partir de uma demanda deles. E aí nós vamos criar, então, com os Tremembé de Almofala, inicialmente, um primeiro curso de formação dos professores indígenas Tremembé. Detalhe, em 97, né, já eram 7 escolas diferenciadas indígenas, tá? E aí, em 2001, então, eu crio com eles esse curso de formação específico da etnia deles, e logo em seguida, naqueles mesmos dias, um outro curso com mais 3 etnias aqui do Ceará, os Tapebos, Pitaguari, o Jinipapo, Canidé. Essa foto aqui que eu trouxe para vocês mostrarem que eu já tive cabelos pretos, tá? Então, esse aqui no centro sou eu, exatamente aos 28 anos, no dia 19 de janeiro de 93. Eu tinha ido com uma namorada minha, lá para conhecer, eu digo, André, sobe aí, eu vou ali conhecer um povo contigo, bora. E aí fomos lá. E aí essas crianças, algumas delas hoje, né, que são mãe de família, tem 34 anos, aqui a Gilsa, professora da escola, a Milene, a Alana, a Luciana, né, são mãe de família, são pessoas, né, adultas. Aí eu pus o pé nessa praia e nunca mais tirei, como diz, né. Essa é a Escola Alegria do Mar. Olha, imaginem bem o que é uma escola diferenciada, né? É uma barraca de palha, é uma pesqueira,
guardavam aí os materiais de pesca, os pescadores, os troncos e tal. Vocês estão vendo que tem umas cadeiras aqui, mas naquele momento, quando iniciou, mesmo não tinha essas cadeiras, não. Era só o chão e os rolos de madeira de rolar jangada para o mar. Não tinha nem papel, meu povo, nem lápis. Tem uma planta chamada ciumeiro, que dá uma folha larga assim, e ela se deixa marcar muito facilmente. Então, a Raimundinha, filha do João Venâncio, que não era cacique, né, viveu como empregada doméstica durante a adolescência dela em Fortaleza, volta para a aldeia, aos 18 anos de idade dela, e ela começa a ensinar para os meninos o pouco que ela aprendeu de português, matemática, história, e ela passa a ensinar uma coisa que nenhuma escola do mundo, naquele momento, ensinava. Ela passa a ensinar o torém. Ela passa a ensinar as crianças a aprender a cantar e a dançar o torém. Naquele momento, sem saber, certamente, ela estava inventando um currículo diferenciado de uma experiência inusitada também de escola, que né, uma matriz cultural já intercultural, né, que trazia também elementos da cultura Tremembé. E aqui ela dançando o torém, terminavam as aulas, todo dia ela dançava, puxava a roda de torém com os meninos. Essa é a Escola Alegria do Mar, em 1991. Aqui ela, mais uma vez, a Raimundinha. Depois, eu morando lá, ela veio a ser minha comadre. Eu passei a ser padrinho de uma filha dela, a Kiara, e o pai dela é padrinho do meu filho mais velho, né, do José. As vidas da gente se misturam, né? A gente entra como pesquisador e as vidas se misturam, né? É assim. Ontem o cacique estava aqui, o João Renasce. Veio ele e o João Filho, almoçou aqui com a gente, tinha uma situação para resolver aqui, veio conversar. Raimundinha e o pai, né, o João Venâncio, na época muito jovem ainda. Aí aqui já é uma outra sede daquela primeira escola. E ganha também um outro nome. Essa é a Escola Maria Venância, que é o nome da bisavó da Raimundinha, tá? Que é essa daqui. E aí já tem outra professora aqui, já tem outras crianças. Esse é um dia festivo, as crianças estão vestidas com penas. Aí a gente vai, né, perguntar que momento é que eles passam a adotar a pena, porque os antigos não tinham pena, né? Então é no contexto do novo movimento indígena, a partir dos anos 80, em que eles vão incrementar esse elemento da pena, né, das pinturas corporais. Tem a ver com a relação dele com os outros povos e do atender aos critérios que eles sabem que a sociedade tem para reconhecer que são indígenas, tem que ter pena. É uma das salas de aula da Escola Maria Venâncio. Essa sala aqui era onde eu dormia durante o tempo que eu estava lá. Então eu armava a minha rede aqui nessas estacas, à noite dormia. Aqui era meu escritório, não tinha energia elétrica, eu escrevia os diários de campo a lamparina, né? E ficava de manhã, eu amarrava a minha rede, enrolava, botava em cima aqui, por cima na forquilha, pronto. E aí a minha pousada, o meu hotel 5 estrelas, virava de novo, né, a escola. E nesse movimento deles, né, de inventar a escola diferenciada, eles vão inclusive se apropriar de uma escola que tinha sido construída pelo município de Itarema, em uma outra comunidade, que era uma escola dessas comuns, né? Escola municipal, escola pública. E aí eles vão, inclusive, reivindicá-la e vão vivenciar um processo de transformação dessa escola numa escola indígena. Essa escola hoje está bem diferente, até um pouco a arquitetura, eles vão conseguir agregar outros compartimentos, né? Um pouco diferentes também, mas eles vão vivenciar um processo de apropriação dessa instituição que não é originária deles. E, claro, alinhada à luta deles, principalmente a luta pela demarcação do território e a luta de reconhecimento étnico. E, nesse processo, as salas, né, dos compartimentos de suas próprias casas e suas famílias serão improvisadas como escola também. Isso aqui é numa comunidade chamada Mangue Alta, a professora Andreina, né, e o Elardo, né, que vão ensinar a começar a escola no chão mesmo, com as crianças, outros debaixo de cajueiro, de mangueira, né, desde o princípio, né, os saberes tradicionais vão chegar para dentro dessa prática, dessa escola, como a parte de, né, tecelagem com palha,
Outros saberes, como o trato da mandioca para fazer a farinha, uma coisa muito importante na cultura deles, né? A farinha, eles dizem que a farinha é o sangue dos Tremembés. Eu vi que a farinhada, ela é um dos momentos sociais mais importantes, né? Da vida deles também, principalmente em relação, antigamente, aos casamentos, né? Porque se passa semanas fazendo farinhada. Ali os jovens conviviam uns com outros, começavam a namorar e tal. É uma coisa muito interessante. Aqui já está, naquele momento, 2001, o processo de, inclusive, conseguirem recursos com auxílio não só público, mas de amigos para construir prédios para as suas escolas, né? Então, aqui é a escola de uma comunidade chamada Passagem Rasa, que está em construção. Aí já com uma arquitetura um pouco diferenciada, mais circular, né? E aí, naquele momento da pesquisa, aqui tem já 2, 4, 6, 7 escolas numa comunidade, tem mais uma outra, numa outra parte do território, um pouco mais para dentro do município. A participação das lideranças, né, a todo momento presente na luta, na construção disso, né, nos momentos, inclusive, das aulas. A professora Raimundinha é uma figura assim, emblemática nessa história, essa filha do cacique. Ela morreu com 37 anos, em 2009, dia 15 de maio, agora fez 12 anos, né? Ela é uma figura assim, emblemática, porque ela é considerada a pioneira da educação diferenciada aqui no Ceará, né? E nesse momento aqui, a minha orientadora, era 2001, né? E eu trouxe a minha orientadora nunca tinha estudado educação indígena, e ela é uma cubana, filha de pai cubano, né? Aliás, pai antilhano, mãe cubana, Sandra Petit, estudou pedagogia lá na França, né? Uma figura. E ela vai acompanhar bem de pertinho essa pesquisa minha, vivenciando isso, se inserindo comigo. Eu tive uma sorte enorme de ter uma orientadora totalmente assim, disponível para caminhar. Nós estávamos fazendo uma coisa muito nova, meu povo. Naquele momento só havia mais 2 pessoas comigo, ou 3, no máximo, não era mais do que isso no Brasil, estudando educação indígena diferenciada em nível de pós-graduação. Meu trabalho de pós-graduação foi o primeiro aqui no Nordeste do Brasil, e um trabalho, como vocês estão vendo, que teve um desdobramento muito concreto, que foi já a formação de professores indígenas. Então, esse momento aqui é o momento do primeiro dia, né, do seminário que inaugura o início do curso Magistério Indígena Tremembé, o nível médio, em maio de 2001. Então, um momento de festejar, conseguimos inclusive uns balões, fizemos uma dinâmica de entrosamento das pessoas. Essa pessoa que está aqui é a Carla Virgínia, não é, que é uma missionária da Igreja Metodista, mas a Igreja Metodista tinha uma coisa diferencial, não um diferencial. Não estava lá para fazer ação de evangelização e catequese. Já estava naquela perspectiva da teologia engajada, né, de apoiar as lutas dos movimentos populares, inclusive o movimento indígena. Então, ela veio, não para poder fortalecer esse movimento de luta dos Tremembé pelo território, e como ela era pedagoga, ela se soma comigo naquele momento para contribuir na organização do curso de magistério nível médio. E uma coisa muito interessante, essa pessoa que está aqui é o Marcondes Rosa, ele é o presidente do Conselho de Educação do Ceará. Desde o início ali, eu sabia da travessia que a gente ia ter que fazer, era uma coisa nova. Vocês imaginem, um curso acontecendo na aldeia, fora de uma instituição escolar, nem mesmo a universidade era a responsável, eu era apenas um aluno do doutorado, não é? Então, o curso ele é criado pela própria comunidade. O que eu vou fazer é chamar amigos meus para poder contribuir com a discussão, mas é a comunidade inteira discutindo como é que vai ser esse curso, o que é que vai ser ensinado, de que jeito, quais são os saberes que os professores Tremembé precisam saber para poder ensinar nessas escolas, para que servem mesmo essas escolas. Aí a Raimundinha dizia assim, a escola nasce da luta e se volta para a luta. Então, era um processo de apropriação desses saberes, né, da escrita, da leitura, das ciências, mas alinhar isso a serviço da luta deles. Então, é um projeto político muito claro, né,
político e pedagógico da função dessa escola diferenciada Tremembé, e também dessa formação de professores, que precisa estar alinhada exatamente com o objetivo dessa escola, que é formar as novas gerações, os novos Tremembés, para os tempos de hoje, entender o mundo de hoje, não é? E lutar pela demarcação dos seus territórios. Uma motivação deles também para aprender a ler e escrever era a questão seguinte: eles diziam assim, olha, a gente chega na justiça e a gente não sabe ler o que está escrito nos processos lá dos advogados, lá da luta pela nossa terra, então nós precisamos aprender a ler para saber o que está escrito lá. Né? É uma das motivações deles para criar suas escolas também. Então está aqui o Marcondes Rosa, o Conselho de Educação do Ceará, que antes agia como órgão mais fiscalizador, né? É muito interessante, porque o Conselho de Educação do Ceará, na pessoa do professor Marcondes Rosa, ele era professor da UFC, também lá foi pró-reitor de extensão, ele vai ver naquele movimento ali uma coisa realmente inusitada, inovadora, e ele vai colocar o Conselho de Educação, não é, como apoiador e parceiro desse movimento. Foi muito importante naquele contexto político do Ceará. Não vou me alongar muito por causa do tempo. E aqui atrás, não dá para ver direito, mas é a minha mãe. Minha mãe é uma figura. Em alguns momentos da minha vida mais importante, ela arranjava um jeito de estar perto. Uma pessoa assim, antenada. Né? Esse aqui é um momento de intervalo, né, de uma das aulas. Olha aí, o nosso restaurante universitário, meu povo, como é que era, ó. Isso aqui é a hora da boia, tá? Lá na Escola Maria Venança. Esse curso ele acontecia em etapas semanais, de comunidade em comunidade. Naquele momento eram 7 escolas Tremembés, então cada etapa mensal, a última semana do mês era uma semana intensiva, só voltada para as aulas. A gente passava de comunidade em comunidade, uma outra acolhia, as pessoas vinham das várias comunidades, né? Eram 18 pequenas localidades e 6 comunidades maiores e 7 escolas. Então cada etapa era feita em uma dessas comunidades, com esse intuito também de que o curso ele articulasse, mobilizasse o povo Tremembé e a participação das lideranças e famílias nas etapas. As aulas, né? Aula de campo. Aqui uma aula sobre o tear, né? Essa prática que os Tremembés tinham muito antes, com o algodão e com outras fibras. Seu professor antropólogo, Gerson Júnior, que fez todo o trabalho dele de formação, inclusive a tese de doutorado, uma tese belíssima, chamada O Encanto das Águas, em que ele vai mostrar que o território Tremembé não pode ser concebido só como uma terra, propriamente terra firme. Não basta só demarcar a terra, é preciso demarcar o mar. Não dá para entender a cultura Tremembé se não entender o que é o mar, o lugar do mar na cultura Tremembé. É um povo de cultura marítima, né? Então, faz um trabalho belíssimo. E aqui ele está ministrando a disciplina lá no MIT, sobre memória e história, e aqui uma aula de campo, né? Com lideranças falando a respeito do tear, da tessitura. Esse aqui falando sobre a matemática tradicional Tremembé. Aqui não dá para ver direito, a foto desfocou, mas ele está com umas sementes, né, ensinando como é que se faziam cálculos matemáticos tradicionais, antigos. Aqui uma das etapas de aula, já numa escola nova que tinha sido construída, conquistada com recursos do governo do estado. Isso aqui são os alunos, né, os professores em formação durante etapas, apresentando trabalhos. Aí já tínhamos conseguido um pouco de som, tinha um sistema de energia solar que a gente conseguiu com os alemães, então era possível ligar uma caixa de som. Isso aqui sou eu, não parece que eu estou de costa, ministrando uma disciplina na filosofia e educação indígena. Isso aqui é uma outra etapa, elas estudando. Olha, esse currículo desse curso de nível médio é uma coisa muito inusitada. Vocês imaginem um curso de formação de professores que tem uma disciplina chamada Ciências Náuticas? Pois é. Mas para eles é fundamental estudar, né, a carta marítima daquele litoral, daquela região, né? Então eles aqui se apropriando também disso. É um momento assim de um contato com a ciência, porque eles não tinham tido até então, né? Antes eles só eram objeto de alguma outra pesquisa perdida, de um ou outro pesquisador da universidade, porque a Universidade Federal foi fundada em 54 ou 56, mas só tinha pesquisa teórica, documental. Os antropólogos daquele tempo aqui do Ceará, ligados à universidade, não faziam pesquisa de campo, era só pesquisa documental. Aí nos anos 70, um ou outro, né, foi fazendo aproximação, mas ainda era uma coisa assim, muito os índios como objeto. Nenhuma intervenção, nenhuma aproximação real, não tinha uma devolução disso para eles.
Quem inaugura essa outra relação com os povos indígenas aqui no Ceará, eu posso dizer isso sem nenhuma vaidade, mas é o nosso trabalho, sabe? Que vai, inclusive, contribuir para abrir as portas da Universidade Federal, com toda a fragilidade que eu considero que ainda é hoje, mas é o início de uma outra relação com eles e do contato deles efetivamente com a ciência, né? E aqui o espaço para eles poderem trazer outras expressões, porque essa coisa de uma imagem de índio que só dança de roda e com pena, não é só isso, mas a forma com que eles se apropriaram de outras tradições, como, por exemplo, o reizado, o boi, o bumba meu boi, de um jeito deles, né? Eles têm um reizado de careta, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, que é uma forma de... é uma releitura desses fogueiros populares. São atores e atrizes naturais, cordelistas, é um povo de artistas, meu povo, né? Aí o povo pergunta, rapaz, onde é que vem essa artisticidade do cearense, esse bom humor do cearense? Rapaz, eu desconfio que uma parte dele vem dos povos indígenas, muito antes de qualquer outra coisa. Povo que gosta de cantar, um povo alegre, né? Um povo que compõe, um povo que usa a palavra assim de uma maneira, ainda hoje, muito de maneira comedida. E aí, eles passam a inventar, no dia 7 de setembro, nesse contexto da luta deles, uma marcha da resistência à autonomia do povo Tremembé de Almofala. Eles transformam o 7 de setembro no momento de ocupar as ruas desse povoado de Almofala, né, com as suas indumentárias. Repito mais uma vez, né, eles sabem que a sociedade do entorno identifica índio tendo pena, eles se apropriam desse elemento, pinturas corporais, né, e vão utilizar isso para dizer, nós somos os Tremembés, não somos descendentes, estamos aqui para lutar também. Esse é o prédio da escola Maria Venância, né, de hoje. Na verdade, em 2002 ele começou a ser construído, em 2006 isso aqui já está plenamente construído. E essa aqui é a preparação para a marcha. Sai ocupando as ruas da cidade toda, milhares de pessoas, inclusive gente que vem de fora, apoiadores, estudantes, parceiros, amigos deles. E essa é a igreja de Almofala hoje, num dia desses da marcha, do dia 7 de setembro, a marcha da resistência à autonomia Tremembé. É um movimento, é o maior evento social que existe em Almofala. Então, eu estava falando para vocês do pioneirismo. Por que eu escolhi esse povo? Eu estou aqui, ao invés de sair falando de todos, eu escolhi para vocês terem uma ideia, pelo menos conhecer um pouquinho, e por que eu também vou escolher esse povo. Esse curso de nível médio, ele vai de 2001, maio de 2001, até maio de 2003. E aí tem uma coisa muito ousada. Como eu disse para vocês, não é nenhuma instituição de ensino, nem superior, nem mesmo instituição de nível médio, porque naquela época tinha o Instituto de Educação do Ceará, que formava os professores ainda na época dos cursos normais, né? Que tinham, vocês lembram, né? Tinha aqueles cursos de formação de professores em nível médio. Nenhuma dessas instituições que está à frente disso. Como eu falei para vocês, é uma construção da própria comunidade. E aí foi se aproximando, né, do fim do curso de nível médio, e agora? E o que a gente fez? Terminamos o curso, fizemos um relatório e mandamos para o Conselho de Educação para ele reconhecer o curso e mandar expedir os diplomas. E a relação com a Secretaria de Educação, naquela época, meu povo, era uma relação difícil. Não foi uma relação fácil. Era uma coisa muito inusitada, mas também a gente tem aqui... Opa, deixa eu voltar. A gente tem no Ceará, imagino que não é o único aqui lugar do Brasil acontecer isso, uma cultura política dessas instituições de gestão, né, assim, da máquina política. Aqui no Ceará, vocês devem ter ouvido falar disso, do coronelismo, de como o Estado foi ocupado pelas elites colonialistas, né, que a gente chamava aqui de coronelismo. Naquela época é o Tasso Gereissati, que é tentando iniciar um movimento novo, dos novos empresários, aquela elite política e econômica que estava ali, de alguma maneira, querendo trazer alguma novidade para o Ceará, mas a cultura política da Secretaria de Educação era uma cultura, assim, ainda muito coronelista, de mando. E aí, imagina, uma comunidade se arvorar o direito de querer construir, né, um curso próprio e fazer por conta própria. Ainda bem que o Conselho de Educação, né,
que eu acho que meu papel nessa jogada, nessa história toda, meu povo, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gastei 10% do meu tempo era com pesquisa, depois do surgimento do curso. 10% era com pesquisa, 90% era articulação política, era articulação de colegas que vinham, porque não tinha recurso, tudo era voluntário. Então, meus amigos vinham dar aula nesse curso, ainda tinham que contribuir com a alimentação, a comunidade bancava com uma parte da alimentação, não tinha dinheiro para transporte, eles andavam quilômetros a pé, atravessando rios, riachos, sabe, as coisas na cabeça, tinha que esperar a maré baixar para poder passar o rio. As mulheres, quando estavam menstruadas, eles dizem que, né, ainda hoje, não pode pisar em lama quente, então eram histórias incríveis para acontecer. Todo mundo dentro do mesmo lugarzinho, assim, de palha, né? Todo mundo, todas as redes armadas. Uma noite daquelas caiu um piolho de cobra, uma lacraia, né? Em cima da rede Dum, de madrugada, e tem que levar para procurar um hospital na cidade perto para ver. Assim, as histórias incríveis, não dá tempo de contar. Aí termina, nós mandamos o relatório para o Conselho de Educação do Ceará, e adivinha quem assina esse relatório? A Associação Indígena. Vocês já viram um negócio desse? Uma associação indígena se responsabilizar por um curso de formação dos seus professores em nível médio? Pois mandamos. Aí o CITA, Conselho Indígena Tremembé de Almofala, é quem assina o relatório, manda para o Conselho. O Conselho aprova, diz que está tudo legal, fizemos tudo certo, e manda, despacha para a Secretaria de Educação do Ceará emitir os diplomas. Vocês já viram um negócio desse? Uma secretaria de governo emitir diplomas? Pois acreditem, o povo Tremembé tem, os professores formados 42, um certificado de conclusão de um curso de nível médio feito por eles mesmos, reconhecido pelo Estado, e foi a SEDUC quem emitiu. Foi um pouco assim, né, a punição da SEDUC por não ter acreditado, por ter perseguido a gente. O Conselho de Educação determinou que a SEDUC fizesse isso. Essa coisa foi assim uma lavada na alma, né? E aí ficamos esperando que as universidades ou as instituições responsáveis oferecessem formação em nível superior. Eles já estavam todos nivelados. E aí explicar um pouquinho para vocês. A intenção também do curso de nível médio foi nivelar, porque tinha gente como a Raimundinha que não tinha terminado a 4ª série. Enquanto empregada doméstica em Fortaleza, coitada, à noite é que a patroa dela liberava ela, para ela poder ir para as aulas, só conseguiu estudar até a 4ª série, parou na metade e voltou para a aldeia. E tinha gente, eram só 3, que tinham conseguido até chegar no ensino médio, mas a maioria estava ali em alguma série do ensino fundamental. Então, a intenção do nível médio era nivelá-los para preparar para o nível superior. E aí esperamos nada. Aí, quando é em 2006, aí a comunidade é a mesma coisa. Diz, rapaz, nós vamos começar nós mesmos aqui. Do mesmo jeito que a gente fez o nível médio, a gente vai fazer o superior. Eu digo, meu povo, dessa vez nós vamos ser denunciados lá no Conselho Nacional de Educação. Não tem jeito, uma comunidade querendo ela mesma criar um curso de nível superior, a revelia das universidades, tá bom, vamos embora. E eu sei que assim fizemos. Isso foi em 2006. Quando foi em 2008, isso aí com o Tremembé de Almofala, e depois, mais na frente, em 2010, eu criei um outro curso com mais 5 etnias aqui do Ceará, Taguari, Itapeba, Canindé, Genipapo, Canindé, Anassé. Mas esse aqui, que é o pioneiro em nível superior, é muito interessante, porque esse curso ele começa em julho de 2006, a revelia das universidades, sem recurso, daquela mesma estratégia, chamava os colegas, os amigos, professores, para vir ministrar as aulas, última semana do mês, a segunda semana era uma semana de orientação, de comunidade em comunidade, de escola em escola, para que eles pudessem ir construindo também o próprio projeto da escola, o que estavam, a didática, né, os conteúdos, exatamente a partir da formação que estavam recebendo, esse diálogo permanente entre formação recebida e prática na escola, seja na gestão, seja em sala de aula. Então, era tudo ao mesmo tempo sendo construído, né? Numa época em que não havia ainda dispositivos legais, ainda não estava tão regulamentadas as coisas, sem recurso. Durante 2 anos, esse curso funciona desse jeito. Quando é em 2008, sai um edital do ProLIND, né? O segundo edital do ProLIND, que é um programa do MEC, naquele momento, para apoiar a construção de licenciaturas interculturais indígenas, e aí nós entramos no edital. E aí a gente conseguiu ganhar o edital, né? Conseguiu ser aprovado. Isso era 2008.
E aí, com o apoio, né, dos recursos financeiros, nós chegamos para a Universidade Federal e aí formalmente comunicamos, né? O UFC, esse curso existe desde 2006, foi feito tantas disciplinas, com tanta carga horária, com essa metodologia, desse jeito. O curso, gente, a matriz curricular toda foi construída com a própria comunidade. Vocês já imaginaram numa comunidade onde, naquela época, né, pelo menos, assim, 90% dos adultos não sabiam ler nem escrever, se apropriando de uma discussão que ela era muito restrita a técnicos, né? Matriz curricular, curso, disciplina, horário, metodologia. Então, a comunidade Tremembé, vocês precisavam de ver as assembleias em que eles se reuniam para discutir isso, para se apropriar disso, para propor isso. Um processo muito legal. E começa a fazer esse curso. E em 2008, então, a UFC vai reconhecer, porque, inclusive, nós conseguimos recurso financeiro. Então, a universidade não ia ter trabalho, vamos dizer assim, né, propriamente para fazer essa formação. E aí, naquele momento, a gente tinha um pró-reitor de graduação, professor Custódio, uma pessoa que estava aberta a isso e que teve um papel muito importante naquele momento, assim, da Prograde poder se abrir a isso. E aí, todas as atividades desse curso acontecendo na aldeia. Todas, tá? Tudo, até a defesa dos TCCs, como eu vou mostrar para vocês. Até a biblioteca, né? Ao invés, como é que eles tinham acesso aos livros? A nossa biblioteca eram caixas de livros. E eles se organizavam para emprestar o livro. Tinha uma pessoa que anotava numa ficha o livro para ler, né? E aí a sala de aula completamente aberta, como vocês vão ver, entrava quem queria, a hora que queria, assim, da comunidade. Aí chegava um pescador do mar, passava em frente lá o local em que estava acontecendo as aulas, entrava, ficava ali, contava história, participava. As crianças de peito. Houve um dia, Luiz, que eu olhei assim, não tem como levar isso aqui para a universidade, meu povo. Eu olhei assim, eu me disse para mim mesmo, eram 39 professores, né, no nível superior fazendo o curso, desses 39, mais ou menos a metade eram mulheres. Eu olhei, Luiz, tinha 8 crianças de peito dentro da sala de aula. Umas amamentando, umas pelo chão. Eu digo, como é que eu levo isso aqui para uma sala de aula na universidade, lá em Fortaleza? Não tem como. Não tem lugar melhor para eles estarem do que aqui, sabe? Interagindo entre eles. Então, eram situações assim, aqueles cenários, vocês vão ver aqui, vamos para frente. Eu coloquei aqui uns conceitos que, se vocês tivessem vontade, mas eu não vou fazer isso agora, não. Porque eu fui, nesse momento, fazendo toda uma construção sobre o que é interculturalidade, o que é inclusão, o que é inovação pedagógica, esses conceitos que a gente trabalha no OIP, inclusive, né? Eu vou só falar desse do bilinguismo, porque a pergunta do Gelson, ela colocou a gente nisso. Naquele momento eu percebi logo, o bilinguismo, trabalhar o bilinguismo num curso de formação de professores, mais do que investir numa recuperação da língua materna Tremembé, eu vi que era isso que eles estavam querendo, era apostar nessa capacidade, nessa formação deles para essa capacidade de fazer esse trânsito entre dois mundos, né, como eu digo aqui, o mundo ad intra da própria cultura Tremembé, do universo desse povo, e o mundo ad extra, de todos os outros envolventes. O verdadeiro bilinguismo que eles estavam querendo naquele momento era esse, falar a nossa língua, a nossa cultura, o nosso mundo e o mundo de fora. Porque esse mundo tem uma influência enorme. Nós estamos tendo que lutar aqui pela terra, pela demarcação da terra, por conta desse mundo de fora. Então nós temos que entender qual é a lógica desse mundo de fora. Que língua é que esse mundo de fora fala? Era isso a noção do bilinguismo, sabe? Aí os saberes endógenos, as metodologias, né? Aqui eu vou só dizer uma coisa, as metodologias num curso desse que é intercultural é agregar à tradição deles, dos seus métodos, recursos e métodos praticados também na academia, os métodos científicos, porque eles são professores. Então eles sabem disso, têm saberes que eles não têm. A escola não é uma coisa originária deles. E eles sabem que para poder, vamos dizer assim, é como se você ganhasse um avião, né? Você ganha um avião, um Boeing, você tem que saber onde apertar os botões. Então a docência não era uma prática originária deles, né? Os processos de ensino-aprendizagem eram outros da tradição. Então eles sabem da importância que é estudar psicologia da educação, filosofia da educação, antropologia da educação, didática, esses saberes da docência. A função do curso é essa também, não é? É se preparar para poder
operar dentro dessa instituição agora, essa instituição já alinhada, não é, com as lutas, com o projeto, vamos dizer assim, político, étnico, não é, pedagógico desse povo. Então, quais são os saberes para, no contexto de uma escola diferenciada, eles poderem alinhar essa escola com esses objetivos políticos? Mas tem que ter saberes, eles sabiam, que não são nossos, não são originários. Então, a gente está aqui no nível superior para buscar isso. E aí eu não vou fazer, a não ser que vocês perguntem, né? Desde a forma de ingresso no curso, a matriz curricular, a gestão desse curso. Eu era coordenador, mas eu era coordenador assim, eu represento aqui a UFC. Mas a coordenação é feita de maneira ampliada, então você vai ter os parceiros, apoiadores. Vocês já imaginaram, na coordenação, a coordenação ampliada, participa aluno. Aluno é também coordenador, participa da coordenação ampliada. Lideranças de todas as comunidades, representadas ali naquele momento as 6 escolas principais, estão representadas nessa coordenação. Todas as decisões acadêmicas são tomadas, né, em nível dessa coordenação ampliada, sempre tudo muito discutido, muito, né? Os trabalhos de conclusão do curso, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, o estágio, tudo isso assim, o corpo docente, isso aqui eu preciso dizer uma palavra para vocês. Vocês conhecem algum curso por aí, onde, não é muito fácil encontrar, né? Onde uma universidade do porte, por exemplo, uma universidade pública como a nossa, reconheça, sem essa coisa do título de notório saber, porque eu nunca pedi título de notório saber. Eu achava, na minha visão, já naquela época, que seria uma prática neocolonialista. Quer dizer que a universidade é que tem que dar um título para reconhecer que o cacique João Venância tem um saber tradicional. Não combinava isso. Nunca pedi título de notório saber. Agora, eu usei a seguinte estratégia para conseguir fazer com que algumas disciplinas da matriz curricular, por exemplo, uma disciplina Saberes Tremembé do Mar, do Céu e da Terra. Torém, Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé. Quem é que podia ministrar essa disciplina, né? Só eles. Mas como fazer a universidade reconhecer e pagar, né? Um docente, uma liderança Tremembé, para ministrar uma disciplina dessa num curso de nível superior reconhecido da universidade. Qual foi a estratégia que eu fiz? Eu peguei as disciplinas, que assim, a metade, pelo menos metade, 60% a 70% das disciplinas eram disciplinas desse tipo, né? Fora as disciplinas que são específicas dos saberes docentes. Aí eu peguei essas disciplinas, fiz um ofício, né, ao pró-reitor de graduação, dizendo o seguinte, né, senhor pró-reitor, solicito que o senhor indique, dentre os docentes da Universidade Federal, quais podem ministrar no curso de Magistério Indígena Tremembé Superior as seguintes disciplinas. Aí, boto lá a disciplina. Aí o pró-reitor me respondeu, tudo isso formalizado, não é? Ele disse até o número lá no ofício, agora eu não lembro, mas na época era assim, tipo 1.700, 1.750, ele disse, informo que dentre os 1.750 docentes da Universidade Federal, nenhum tem habilidade, nenhum tem conhecimento, formação para ministrar tais disciplinas. Aí eu pego essa resposta do pró-reitor e eu aciono a Procuradoria Jurídica da Universidade pedindo que contratassem. Aí eu vou dizer o nome das lideranças que foram indicadas pelo próprio povo Tremembé em uma assembleia, com uma ata assinada deles, cheia de assinatura deles, tudinho, pedindo para contratar, porque são reconhecidos como sendo detentores desses saberes da tradição. E aí, de posse desse parecer jurídico da universidade, né, é que a universidade contrata eles sem saber ler, sem saber escrever, sem ter feito nenhuma seleção, né, e manda pagar o valor de hora-aula de doutor. Então, as horas, né, a docência feita das lideranças indígenas nesse curso foi reconhecida e foi, né, remunerada com o valor hora-aula de doutor. Para mim, isso, meu povo, uma das coisas mais lindas dessa vivência. Porque uma coisa é ficar falando de reconhecimento e tal, e às vezes a gente não consegue fazer as mediações concretas para isso acontecer, né? Nesse caso aqui aconteceu. Bom, vamos para frente aqui. Vou mostrar umas fotos para vocês, para a gente concluir, vocês dialogarem comigo, tá? Essa foto, ela está na capa da minha tese, assim, quando eu faço a primeira versão lá da tese.
Eu vi uma das menininhas, estava cheio de livros e coisa no terreiro, porque não tinha biblioteca, não tinha estante para guardar. Eles passaram a receber doações de livros das pessoas e não tinham onde guardar, botavam no terreiro, no meio do tempo. As crianças pegavam o livro, estavam lá, largados, as páginas voando, pegavam os lápis. Rapaz, era uma coisa interessante. Nesse dia eu vi uma das meninas fazendo isso e eu fotografei isso. Essa daqui é a primeira aula da primeira disciplina do curso de Magistério Indígena Tremembé Superior. A disciplina Antropologia e Arqueologia, ministrada pela professora Joina Freitas Borges, hoje na Universidade Federal do Piauí. Vou só passando umas fotos aqui para vocês terem uma noção, sem comentar nem demais para não... Era assim o transporte. Quando não era a pé, o lugar mais longe era desse jeito, né? Caminhando pelas áreas de dunas, carregando os meninos, a pé. Esse lugar aqui é um lugar especial, é um sítio deles arqueológico, uma coisa rara, sítio arqueológico em área de dunas, por causa da dinâmica, né? Muda muito. E aí, no momento de uma disciplina, com aula de campo que teve nesse sítio, eles têm uma sensibilidade espiritual enorme. Então, um momento de contato aí com os ancestrais, pessoas mais sensíveis, né, que estavam vendo os ancestrais e estavam dizendo, eles estão aqui, estão falando, estão dizendo isso. Essa era uma das meninas que sempre que ela tinha momentos assim que ela assim entrava literalmente no outro mundo. Aqui é uma aula de canto, tem uma disciplina chamada canto, aqui é uma dinâmica para relaxar, para poder... Tudo muito com uma didática que pudesse estar trabalhando a todo momento o corpo com eles, né? Nesse cenário da própria aldeia, dos vários espaços, das várias comunidades, escolas novas que foram construídas, mas também escolas antigas, centros culturais, não é? Colegas de fora, professores vindo ministrar. Isso aqui foi minha esposa primeira, foi quem me trouxe para o mundo da pedagogia, né? Assim, da educação. Aqui ela está ministrando também uma disciplina de didática, os trabalhos deles, as crianças sempre muito presentes. Essa é a Raimundinha, né? E essa aqui é a Kiara, minha afilhada, a filha dela, né? Nasceu ali durante os 5 anos em que eu tive ali fazendo pesquisa, naquele primeiro momento ali, né? Eu vi a Raimundinha ser mãe 5 vezes. Cada ano era um filho, meu Deus, teve 8 filhos. Então as crianças sempre muito presentes ali no cotidiano. O cacique João Venança e o pajé Luiz Caboclo, professores desse curso, né? O pajé aí no momento fumando o cachimbo dele, professores, colegas da universidade, vindo ministrar a disciplina de psicologia e educação indígena, e eu aqui fazia o registro também, era o fotógrafo, professor custódio, que eu falei para vocês, o pró-reitor de graduação, vem visitar a gente em uma das etapas, dança torém com a turma, está ali presente, todo momento, a todo, assim, vamos dizer assim, né, em todas as etapas, o torém é esse sinal diacrítico, né, essa dança, que está muito presente na vida deles. Esse aqui é um outro prédio já de uma escola nova que eles também conquistaram em uma das comunidades, na Tapera, né. Isso aqui é uma das assembleias deles, nessas grandes assembleias que vão discutir, decidir coisas como, por exemplo, do curso, todos os elementos importantes do curso, sempre decididos pela comunidade toda, né? A apropriação desses outros foguetes populares aqui do Ceará, como o rezado, nesse caso aqui o rezado de caretas, com as crianças, banhos de lagoa, então é um lugar paradisíaco, né? De dunas, praias, lagoas, né? Aqui um momento do Torém também. Os estudos, gostam muito de estudar em grupo, negócio de estudo individual. Os trabalhos de conclusão de curso foram, com raríssimas exceções, todos foram feitos em grupos, a universidade reconheceu isso, e não só monografia, né? CD, DVD, documentário, livros didáticos, né? Raimundinha aqui no momento de estudo, durante a sala de aula amamentando, leva a rede para poder acolher os meninos, sempre presentes, né? A participação sempre de pessoas de fora que vêm para ver, curiosos, e pessoas da comunidade, lideranças, né?
Isso aqui é na Escola Maria Venância. Um povo que está vivendo alguma coisa parecida com o que a gente chamaria o orgulho indígena, né? Reconstrução de suas identidades. Essa é uma professora das mais antigas, 12 filhos, também cada ano do curso, praticamente eu vi a Conceição ter uma nova barriga, né? E aí elas faltavam a aula, no máximo, o mês ali do resguardo. Mês seguinte já estava com o menino de peito na aula. E aí nós inventamos uma coisa que eles diziam assim, nós não pode ter falta. Então inventamos uma etapa chamada etapa de regularização de frequência. Quem faltou, a frequência de todos foi 100%. Nós tivemos que inventar uma etapa para quem faltou poder regularizar, ter a oportunidade para fazer os trabalhos, para poder estudar. Uma coisa interessante, quer dizer, como é que nós vamos faltar um curso que a gente criou? Esse aqui foi o primeiro vereador indígena do Ceará e conselheiro do Conselho da Infância do município dele, lá em Itarema, o Grosso, aluno do curso. Né? Morreu, infelizmente, rapaz. Ele teve um câncer de estômago faz uns 3, 4 anos, faleceu. As lideranças sempre presentes, gente, a todo momento nesse curso. Evandro, compositor, cara inspirado, né? No dia 7 de setembro, né? Momento também do desfile da beleza Tremembé, meu povo. Eles fazem um desfile das mais belas Tremembés. Então aí, a comunidade se reúne, curte, cada escola indica aí uma menina para representar a beleza da escola, do povo, da comunidade. Então, a parte da luta lá nas ruas e a parte do lúdico também. Isso aqui durante uma etapa de apresentação dos TCCs, presença das lideranças sempre, né, como estou dizendo para vocês, pessoas idosas, antigas. Uma coordenadora pedagógica do curso, voluntária, aposentada do Conselho de Educação, veio trabalhar voluntariamente nesse curso. Alunos da universidade, né, que eu trazia a cada mês, a cada etapa para conhecer esse curso, para conviver, para interagir. Os alunos ficavam encantados com essas vivências deles lá, né? Professores da universidade que vinham ministrar, como eu falei para vocês, aula né, voluntariamente. Depois, quando a gente passou a ter recurso, passamos a remunerá-los também. Aí eu vou mostrar para vocês aqui umas bancas de defesa dos TCCs, né? Vou até apresentar aqui para vocês, para ir concluindo. Professor Gerson Júnior, meu amigo, colega. Professora Joina Freitas Borges, professora Cecília. E lideranças participando também das bancas, tá? Trabalho de conclusão de curso que falava temáticas que a banca aqui não tinha pesquisa de doutorado. Então, quem são os doutores reconhecidamente? Cacique João Venâncio, Pajé, Luiz Caboclo, membros da banca, tá? Sem saber ler e escrever nem um ó com uma quenga, como eles dizem. São mestres da cultura, reconhecidos por um programa da Secretaria de Cultura do Ceará que dá o título de mestres a pessoas reconhecidamente que têm um domínio sobre saberes tradicionais aqui. Depois desse movimento, eles receberam o título de mestre. Isso aqui é a turma em uma das etapas, né? Os 30 e tantos professores, e esse aqui é o dia da colação de grau. Em frente à reitoria da Universidade Federal, antes de começar a solenidade, eles dançam um torém, né? Eles tinham estado aqui, meu povo, em 1965. Esse dia é o dia 6 de janeiro de 2013. Portanto, 48 anos antes, eles tinham estado aqui para participar de um festival nacional de folclore. Na época eram chamados de descendentes dos Tremembés. E eles ganharam o festival. Primeiro lugar no Festival Nacional de Folclore, dançando o torém. 48 anos depois, eles voltam, dessa vez chamado de Tremembés, para receber o título, o diploma, né, de professores formados pelo curso de Magistério Indígena Tremembé Superior, um curso que tem o nome da etnia deles. Aqui são os padrinhos dos formandos e aqui a turma de formandos. Observem aí o luxo que esse pessoal se dá nos vestidos brilhosos das sedas, se vestiram assim a caráter para esse momento, né? Trazem seus elementos, as suas tiaras,
suas penas para identificar. Nós somos índios, temos pintura no rosto, temos pena, temos colares, mas nós estamos aqui também num dia de festa, de brilho, né? Nós somos gente. Gente é para brilhar e não para morrer de fome, diz o Caetano Veloso, né? Isso aqui é o momento da colação de grau. Essa colação de grau, ela é inédita. Além deles, tinha mais 10 cursos, inclusive o de oceanografia. Por que ela é inédita? Porque pela primeira vez, numa colação de grau da Universidade Federal do Ceará, termina a solenidade com a dança do Torém. E o povo que estava aqui, como eu, e reitor, e pró-reitores, e os senhores cheios da beca, descem e vão dançar conosco. Vocês imaginem, os becados dançando Torém, encerrando a solenidade de colação de grau. Primeira vez estava acontecendo na Universidade Federal. Então, eu concluo aqui, basta. Né? Já falei demais para vocês com um pouco a história desse povo, para vocês terem uma noção do que é esse trabalho, por que a gente está celebrando esses 20 anos, né, de formação de professores indígenas.